quando a gente olha para início de conversa aqui, né? Essa aqui é uma representação que eu gosto muito, é uma pintura do encontro, né, de Américo Vespúcio, né, com uma nativa aqui da América, uma nativa aqui do Novo Mundo. Bom, e essa representação iconográfica, ela é cheia de mensagens, né? É, cheia de mensagens subliminares. Então, você tem aqui uma mulher representando os nativos da América, né? Deitada em uma rede. Bom, quando eu estudamos, nós tivemos uma aula completa só sobre essa imagem. A ideia que se tinha era que os nativos aqui do Novo Mundo não eram muito afeitos ao trabalho, tá? Então, ela está aqui, ó, deitada e seminua, né? Então, havia o elemento erótico muito forte, né? Nesse choque cultural entre o europeu e os nativos aqui do mundo. Bom, na verdade, deve ter sido um choque mesmo, né? Porque você imagina só, eu fico pensando aqui quando Cabral aportou lá em Porto Seguro, quando eu visitei Porto Seguro uma vez, fiquei muito emocionado, né? Porque é muito legal você pisar naquele chão de lá, porque é história pura, né? Eu andava por aqueles lugares, principalmente na Coroa Vermelha, no Arraial da Ajuda, né? E eu andava por lá, eu quase conseguia imaginar a cena, né? Das embarcações chegando. Aí você imagina, quando eles chegaram aqui, encontraram indígenas do tronco Tupi, né? Depois eles encontraram do tronco Guarani, né? Mas basicamente os Tupis tem um monte ali, aí você tem os Pataxós lá que eram tribos litorâneas, tá, gente? Totalmente acostumada com o mar e vivendo do mar. Então, era gente que se banhava, né, todos os dias com água salgada. Então, você tinha a pele cheirosa e tudo mais, altamente higienizada, quase sem roupa, porque o calor é sufocante, não é? E aí, chega lá, aqui, desce lá dos navios, aqueles europeus que tinham acabado de passar 2 meses viajando, talvez até mais, sem troca de roupa, sem tomar banho, né? Então, a situação devia ser, assim, um quanto meio estranha, não é? Aí você imagina o choque. Ele chega e vê corpos seminus, né? Com pouco pelos. Então, a carga erótica desse choque de civilizações é muito grande e está representada aqui na gravura aqui do Américo Vespúcio, né? Você tem a natureza aqui, os animais, e você tem ele segurando aqui um astrolábio, né? Representando aqui as grandes navegações. Na mão ele está segurando um astrolábio, e na outra ele está segurando uma bandeira, né? Do cristianismo, e também que remete aqui um pouco à ordem dos templários, tá, gente? Bom, eu disse nas outras aulas que nós tivemos que nós fomos colonizados, basicamente, pelos cavaleiros templários, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Luana. Mas olha, aí você tem as duas faces da moeda, tá? Não sei se você sabe, mas quando Cabral, quando Cabral, não sei se foi a expedição do Cabral, quando ele chegou aqui, os indígenas pegaram a canoa, correram lá e entraram no navio antes dos europeus pisarem no território. Então você tinha ali os nativos também descobrindo aquela uma outra coisa, né? Uma outra realidade, tá? Então assim, a gente sempre tem que focar nos dois lados, tá, Luana? É claro que isso houve, né? Houve e também houve das duas partes, né? Então a gente precisa abrir a mente um pouco para esse tipo de coisa. Então, essa representação do Américo Vespucci aqui é bem interessante, né? Bom, e você tem, como todo evento histórico, você tem as causas, né? E as causas aqui do processo de independência da América Espanhola, você tem como causa aqui o iluminismo, os interesses ingleses, né? Você tem também os interesses dos Estados Unidos, aquela ideia da doutrina Monroe, né? A América para os americanos, tá? E você tem o Império Napoleônico. Então, foram 4 causas, né, principais
que levaram ao processo de independência, tá? A questão do iluminismo, eu já falamos bastante disso aí, que é aquela ideia da elite crioula, tá? Que é brancos nascidos nas colônias, filhos de espanhóis. Era uma classe muito enriquecida, proprietária de terra, minas, né? E de escravos. Bom, como eles foram nascidos na América, eles foram excluídos dos cargos da alta administração colonial. Esses cargos, né, o poder central estava nas mãos dos espanhóis que estavam morando aqui, tá? Nascido na Espanha, e eles eram chamados de chapetones, tá? Bom, então, olha, pensa bem, a independência da colônia significaria a ascensão da classe da elite crioula, porque aí eles, inclusive os espanhóis que estavam aqui, seriam expulsos, né? Gente, sabe um filme que mostra muito bem, né, esse jogo de poder aqui do processo de independência da América Latina? O Zorro. O Zorro mostra claramente aí, tá? Bom, o Zorro ali, ele tá num papel de crioulo, tá? Crioulo. E, bom, e a luta deles é contra os chapetones, né? Se vocês pararem para analisar direitinho o filme Zorro, tá lá, estão lá todos esses elementos que a gente está falando aqui, tá, gente? Tranquilo aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá. Então, o iluminismo foi uma das causas, tá? Bom, outro interesse, claro, a Inglaterra tinha um grande interesse, não só pela América Latina, mas pela América Portuguesa também, pelo Brasil, tá? Bom, qual que é a ideia? Você tinha... deixa eu só voltar aqui, porque eu preciso usar aqui o chat. Gente, tem um conceito que eu não sei porquê, é muito pouco explorado no ensino fundamental e médio, e muito explorado quando você faz um curso de história numa faculdade, tá? Que é chamado de exclusivo metropolitano, tá? Metropolitano. O que era esse exclusivo metropolitano? É fácil, era um monopólio, monopólio comercial entre a metrópole, tá? A metrópole e a colônia. Espera aí, deixa eu só corrigir aqui. Metrópole e a colônia. O que significava isso em termos práticos? Bom, os comerciantes da colônia só podia comprar e vender da metrópole. No caso daqui do Brasil, só podia comprar e vender com Portugal, só realizava comércio com Portugal. No caso da Espanha, só com a Espanha, obviamente, e no caso das 13 colônias, só com a Inglaterra. O nome que dava para esse monopólio era o exclusivo metropolitano. Ou também, como se pode ser conhecido, como uma coisa mais abrangente, chamado de pacto colonial, tá? Então, olha aí, a Inglaterra tinha um enorme interesse em estabelecer relações comerciais com a América Latina, como tinha no Brasil. Bom, o Brasil ele resolveu apoiando a vinda da família real para cá e a abertura dos portos, tá? A abertura dos portos favoreceu muito a Inglaterra, não sei se vocês vão se lembrar disso. Tá, então, a Inglaterra passou a financiar movimentos de revolta aqui na América Latina, tá? Enviando armamentos, enviando dinheiro. Então, a Inglaterra queria quebrar o pacto colonial, tá, gente? Então, olha só, uma outra causa aqui, né? Interesses ingleses, tá, gente? Bom, mas essa ajuda dos ingleses teve um preço. Claro que ninguém faz as coisas de graça, né? E qual foi o preço aqui? Bom, no caso do Brasil, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Eu já falei isso agorinha. Quando foi graças à ajuda, né, providencial da esquadra de guerra da Inglaterra, que eles conseguiram transferir a corte e o Estado português para o Brasil. Bom, assim que chegou lá, uma das primeiras ações de Dom João VI foi abrir os portos, porque precisava estabelecer o comércio integral, não o pacto colonial, tá? Um comércio com as outras nações. Bom, de tabela, né? Isso beneficiou também os comerciantes brasileiros, tá, gente? Bom, mas aí você tinha um preço a pagar à Inglaterra pela ajuda. Que preço foi esse? Bom, na abertura dos portos,
eles colocaram um imposto de importação e exportação para os produtos ingleses bem mais baixo do que para as outras nações. Então, na prática, você desviou o monopólio do comércio, aqui no caso do Brasil, tá? De Portugal, do Brasil com Portugal, desviou para Inglaterra. Porque se você tem um imposto, e não por questão de armas, tá? Por questão comercial mesmo, era mais vantajoso, você pagava menos impostos, então você só ia comprar produtos ingleses, tá, gente? A mesma coisa ocorreu na América Latina. Entendido aí, pessoal? Tá tudo certo? Tá, maravilha. Bom, e você tinha aqui do Império Napoleônico, eu também falei na entrada, né? Quando a gente estava fazendo a, a contextualização, né? Bom, Napoleão, ele foi muito estratégico quando ele fez uma aliança com o rei da Espanha, né? Fernando VII, e ele literalmente enganou ele, falou, olha, a gente vai tomar Portugal junto, você topa, né? Então eu vou colocar minhas tropas aí no território espanhol, mas na verdade o Napoleão estava de olho, era no próprio território espanhol. Quando o Napoleão ele conquista o trono, depõe lá o rei Fernando e coloca José Bonaparte governando lá, houve uma quebra, né, na administração da colônia. Isso fez com que a elite crioula passasse, basicamente, quase que governar totalmente, se autogovernar. Tá? O nome que se deu disso foi de autogestão, né, dos cabildos, né? Autoadministração dos cabildos. Bom, e a outra questão aqui, muito importante, foi a doutrina Monroe, que foi um documento assinado em 1823, que era um documento que apoiava a emancipação da América Espanhola, tá, gente? Bom, e os Estados Unidos se posicionaram contra uma grande força militar que tinha se formado, que era a favor das casas imperiais da Europa. Essa força militar era chamada de Santa Aliança, tá? A Santa Aliança foi a união, né, o acordo entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. Qual que era o objetivo? Combater os processos de independência aqui na América. Então, os Estados Unidos se posicionaram contra a Santa Aliança, porque eles também estavam de olho na América Latina. Aliás, eles consideram, meio que consideram ainda a América Latina e o Brasil como um quintal, né, dos Estados Unidos. Então, isso foi muito evidente aí na Primeira Guerra Mundial, também no início da Segunda Guerra Mundial. Então, foi aqui, né, na assinatura desse documento chamado de Doutrina Monroe, né, em 1823, que eles criaram aquela ideia, né, aquela ideia máxima de que a América teria que ser para os americanos, tá, gente? Então, você tem aqui 4 causas principais: a doutrina Monroe, o Império Napoleônico, os interesses ingleses e o Iluminismo, tá? Bom, para a gente entender o contexto, bom, eu já tinha falado aqui da hierarquia social lá da Espanha, mas só para a gente não esquecer mais, né? Você tem aqui, ó, na ponta da pirâmide, né, dessa cadeia aqui alimentar aqui da sociedade latina, você tinha os chapetones, tá? Eram os espanhóis que ocupavam altos postos militares e civis. Bom, na verdade, só sobrava para os crioulos as câmaras municipais. Se a gente pensar em termos aqui da República Brasileira, eles ocupavam cargos de vereadores, tá, gente? Tá, então você tinha os chapetones, né? Logo abaixo você tinha o clero, que ainda nesse momento da história ainda tinha muito poder, né? Bom, esse poder foi caindo aos poucos no final do século XIX e início do século XX, aí caiu de vez, tá, gente? Mas até aqui, então, nesse período, né, início do século XIX, tinha muita força ainda, tá? Bom, e na América Latina, ela é predominantemente católica, né? Então, ainda há, assim, uma predominância lá, né, do clero, com certeza absoluta, tá?
Bom, abaixo do clero, você tinha os crioulos, que eram descendentes espanhóis nascidos na América, que eles atuavam nos cabildos, tá, gente? Bom, os cabildos eram as câmaras municipais, tá? Aqui, mais ou menos, a gente pode colocar como Câmara dos Vereadores, tá, gente? Bom, e logo abaixo dos crioulos, você tinha os mestiços, que eram filhos de espanhóis com indígenas. E eles eram, a maioria dos cargos que eles assumiam eram de capatazes, né, para cuidar de escravos e artesãos, tá? Bom, abaixo deles você tinha os índios, que eram submetidos àquela ideia da mita, tá? E da encomienda. E na estrutura aqui da pirâmide, você tinha os escravos negros, tá? A ideia da mita e da encomienda, gente, eu tenho um livro aqui do Bartolomé de las Casas, eu acho que não está aqui, depois eu mostro para vocês. Essa ideia da encomienda, ó, encomienda, eram comerciantes de escravos indígenas. Quem era encomiendeiro, ele comprava e vendia escravos, tá? E junto com a expedição do Hernán Cortés, né, que destruiu aí o fabuloso Império Azteca, bom, com a ajuda de um indígena, né, uma pessoa linda e maravilhosa, que era um espanto de beleza, né, que era a indígena Malinche. Ela era de descendência maia e foi escrava dos astecas, né? Então, junto com a expedição do Hernán Cortés, você tinha lá um frei, que era o Bartolomé de las Casas, e o filho da mãe era comerciante de escravos indígenas. Ele praticava a encomienda. Ele era um encomiendeiro, né? E comprava e vendia sem o menor problema, né? E na hora da missa ia lá celebrar a missa. Bom, ele participou de uma expedição militar com mais ou menos 25 soldados espanhóis. Eles viajaram 4 a 5 dias para ir lá capturar os indígenas. Aí na volta, tá todo mundo cansado, voltando, andando no cavalo bem devagarinho. Eles passam na frente de um riacho quase seco, com poças de água, né? Aí aproveita para dar água para os cavalos, descansar um pouco, e nesse riacho tinha muita pedra-sabão. A pedra-sabão, para quem é da roça aí vai saber do que eu estou falando, ela é muito boa para amolar facas, objetos cortantes. Bem, você sabe que toda batalha, a sua espada fica em frangalhos, né? Você tem que amolar ela. Aí eles aproveitaram para amolar as espadas, passaram um tempo ali descansando, e aí montaram de novo nos cavalos, e o Frei Bartolomé junto, né? E eles estão voltando lá para uma fortificação na ilha de Cuba. A base do Hernán Cortés era na ilha de Cuba. Bom, eu não sei se vocês sabem desse detalhe, o cubano real não existe, tá, gente? Os cubanos que tinham na ilha de Cuba foram exterminados, um a um, não sobrou um só cubano. Então, os cubanos que tem lá foi gente, né, de outros lugares da América Latina que mudaram para lá atraídos pela produção de cana-de-açúcar. Lá é um terreno muito bom para... Até hoje, Cuba produz açúcar, né? Tá, então, na volta, né, essa expedição com os 25 soldados e o Frei Bartolomé de las Casas, na volta eles passam por dentro de uma aldeia, e aí, uma aldeia de mais ou menos 400 pessoas, gente. É uma estimativa de entre 300 a 400 pessoas. Um infeliz de um soldado teve uma ideia mais infeliz ainda de testar o fio da espada dele. Então ele dá um golpe e arranca a cabeça com um golpe só de uma criança. Os outros soldados viram aquilo e enlouqueceram coletivamente, e o resultado foi terrível. Não sobrou nem cachorro, matou tudo que tinha vivo nessa aldeia. Bom, o Frei Bartolomé de las Casas, acho que eu nunca tinha participado de uma expedição dessa. Ele não sabia da violência intrínseca na escravidão indígena. E aí, os biógrafos do Frei Bartolomé dizem que ele literalmente enlouqueceu. O homem não conseguia mais dormir. Dizia que ele ficava andando em círculos no quarto até o dia nascer, até o sol nascer novamente, acabar a noite.
E aí, o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi chegar e libertar e dar carta de alforria para todos os indígenas que ele tinha lá para vender, né? Ele tinha lá um estoque lá de indígenas, e ele pega o navio, volta para Espanha, né? Para Madrid, e começa uma batalha judicial para acabar com a escravidão indígena aqui na América Espanhola, tá? Depois de 15 anos de batalha nos tribunais, ele consegue vencer. Mas não tinha mais muito o que salvar aqui na América Latina, tá? Bom, um outro detalhe bem interessante, e também que deixa a gente assim muito descrente com a humanidade, que ele defendia só o fim da escravidão indígena, tá? Para ele, a escravidão africana era uma coisa natural, né? Uma coisa natural da vida. Então, ele era um encomendeiro, tá, gente? Beleza, aí, pessoal? Vocês estão muito caladinhos, aí eu fico meio perdido aqui se vocês estão acompanhando. Eu não sei, eu sinceramente eu já falei isso, se eu tivesse no lugar de você, uma pessoa, Estamos, professor. tá? Aí uma pessoa falando que nem eu, assim, eu dormiria de boa, cara. Oi, Tá, então, professor. Desculpa, não entendi. Travou um pouco. não, eu tô falando assim, eu no lugar de vocês, eu já tava dormindo, cara. Uma pessoa falando sem parar, me dá sono, me dá sono. Dá um pouquinho, dá, mas quando acontece o diálogo, acaba tirando o sono. É exatamente essa ideia. Quando acontece o diálogo, acaba o sono. Isso mesmo. A sua aula Oi, está juntando 21 pessoas ainda. oi? Oi, Luana, eu não ouvi, desculpa. Sua aula está juntando 21 pessoas e nas outras só menos, né? Então quer dizer que a gente igual de história. Olha, que legal. Né? Porque ontem só foi pessoal saindo. Quando eu vi ela, já tava só com 12 pessoas. Uhum. Então, pessoal, aí eu preciso de uma gentileza de vocês, cara. Eu sou muito bagunçado. Aí tem como vocês só colocarem no chat assim, Matheus Ferreira presente, que aí fica registrado como chamada, tá? Vocês podem ir fazendo aí ao longo da aula, né? Colocar no chat, por favor, não? Aí coloca assim, Kael presente, entendeu? Que aí nós temos o controle. Bom, então tá. Então, continuando aqui, né? Que o tempo está passando. Bom, uma outra questão também muito importante, tá? Muito importante, foi a inspiração aos movimentos de independência. Claro, e aí você tem aqui a poderosíssima Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? Então, tá aqui nessa representação aqui, você tem aqui bandeira dos Estados Unidos, bandeira da França, né? Bom, a Revolução Americana foi uma coisa extraordinária. Não sei se nós já tivemos essa aula, o processo de independência das 13 colônias aqui, não é? Que eles conquistaram a independência através de um documento, uma declaração de independência, em 4 de julho de 1776, na cidade da Filadélfia, né? Num congresso americano. Esse congresso era a reunião das principais lideranças das 13 colônias. Eles se autoproclamaram independentes. E olha, foi uma coisa assim impressionante na história, porque normalmente quando você está subjugado por um outro país, primeiro você entra em guerra, você vence essa guerra, depois você se liberta, tá? No caso dos Estados Unidos, não. Nós já não somos mais colônia. Isso em 1776. Já tinha um ano de guerra, né? A guerra estava em andamento. A guerra durou mais um tempo, na verdade, durou mais 7 anos. Só depois é que os ingleses foram derrotados. Mas aí os norte-americanos já estavam guerreando contra os ingleses como uma nação independente. Os EUA, né? A União das 13 Colônias, formaram os Estados Unidos da América. Bom, claro que era um território gigantesco, né? Com o passar do tempo, isso foi desmembrado em 50 estados e mais um distrito federal, que é Washington, né? Então, e você tem aqui características muito, muito assim, diferenciadas entre colônias do norte e do centro e as colônias do sul. As colônias do norte, elas eram anti-escravagistas, né?
era formado por maioria de republicanos, tá? Então, e as colônias do Sul eram formadas por maioria de democratas e eram a favor da escravidão. Isso acabou virando uma guerra décadas após, né? Eu acho que foi 1865, se não me falha a memória aqui, a Guerra da Secessão, né? Então, eles entraram em guerra, e aí, graças a Deus, que os republicanos do Norte venceram. Professor, Oi, oi. desculpa atrapalhar a explicação, mas Mas, essa época retratou muito aquele filme 12 anos de escravidão também, né? exatamente, aquele filme é magnífico, é magnífico, mostra bem como foi isso, tá? Bom, um outro filme magnífico sobre a escravidão americana, na verdade é uma série, eu recomendo, cara. Olha, ela passou na Globo e não foi para rede privada, né? Não foi para o canal da Netflix, nem a Amazon, que pena, que era chamada de Raízes. Gente, Raízes é sublime, eu nunca assisti uma coisa assim tão realista em relação à escravidão. Alguém aqui assistiu Raízes? Não. Ó, a Luana assistiu. E é perfeito, né, Luana? É história, olha, é história real, tá, Luana? História real de Conta Quinte. Eu não sei como que escreve direito, gente, mas deve ser assim, ó, Conta Quinte, tá? Mas eu não sei se é assim, pelo amor de Deus, não considera, mas a pronúncia é essa. Conta Quinte ou Conta Quinte. O Conta Quinte, gente, era um príncipe. Aliás, ele estava quase já estava sendo preparado para assumir a posição de rei lá na África, e ele foi capturado e transformado em escravo. Mas o avô dele tinha falado para ele, o avô foi o grande educador do Kunta Kinte, falou assim, olha, o seu nome é a sua alma. Tá, eu não sei se tem no Globoplay, provavelmente tem, né? Imagina, Nadiele. Então, ele falou assim, olha, o seu nome é a sua alma, o seu nome é a sua tradição, é a sua história. Negar o seu nome é negar você mesmo, negar os seus antepassados. Só que existe uma prática na escravidão, eu não sei se vocês sabem disso, eles trocavam o nome, que é uma forma de desenraizar a pessoa, despersonalizar a pessoa. Você perde as suas raízes, por isso que a série chama Raízes, tá? Se você troca o seu nome, você perde uma parte importantíssima. Imagina só, Ana Carolina, alguém chegar e falar, olha, você agora não vai chamar Ana Carolina, não. Você vai chamar Márcia, né? Vai ser Ana, mas como assim, cara? Eu sou a Ana Carolina, não é? É muito, e às vezes o nome que eles colocavam era o nome do próprio dono, tá? Tá, Matheus? Então, eles trocavam o nome. E separava as famílias, porque se você deixar a família junto dentro da senzala, ele se organiza e foge. Outra coisa, eles separavam etnias. Você capturava, assim, sei lá, um lote de 200 pessoas, né, escravizadas, de 5 etnias diferentes. Então, quando ele era vendido, pegava uma etnia de cada para misturar as etnias. E aí, dentro da senzala, eles mal conseguiam conversar, porque cada etnia tinha seu idioma próprio. Olha, se você não consegue, exatamente, você não consegue nem conversar, como é que você vai se organizar, não é? Então, trocar o nome era isso. E aí começou a guerra do Conta Quinte, ele foi levado para o tronco e apanhava o dia inteiro e falava, e o capataz falava, qual é o seu nome? Porque tinha dado o nome para ele assumir, e ele falava Conta Quinte, Conta Quinte, Conta Quinte, e o tempo foi passando, e aí começou a acontecer um fenômeno muito estranho, porque ele estava ganhando força e inspirando os outros escravos, né? Olha, o filme eu achei, assim, extraordinário, um dos melhores filmes sobre escravidão. 12 anos é fantástico também. Bom, fantástico também aquele do Spielberg, né? Os escravos que tomaram o navio, Amistad. Amistad também é uma obra-prima, tá? Do Steven Spielberg, né? Bom, deixa eu voltar aqui, eu não sei onde que a gente foi parar agora. Estava aqui as 13 colônias. Isso. Bom, então, o processo de independência dos Estados Unidos inspirou o movimento de outras regiões, principalmente aqui da América Latina e também do Brasil. Inspirou a própria Revolução Francesa, tá, gente?
é uma coisa extraordinária, né? Bom, na história dos Estados Unidos, você tem aí a colonização do norte da América foi tardia, tá, gente? O primeiro navio a chegar na América do Norte para colonizar, você tinha uns aventureiros aqui, outro lá, que chegava, dava uma olhada, mas não se interessava. Mas o primeiro navio que chegou para iniciar a colonização foi em 1621, tá? O navio chamado de Mayflower. Ele faz parte da cultura norte-americana, tá? E junto vieram várias lideranças da igreja, ó, lideranças da igreja puritana, tá, gente? Eles estavam sendo massacrados, né? A igreja puritana estava sendo massacrada na Inglaterra pelo os descendentes do Henrique VIII, que iniciou aí uma perseguição muito grande, né, aos praticantes da igreja puritana, e eles não tiveram, que são representantes da igreja anglicana, né, que existe até aqui em Cuiabá, tem igreja anglicana, tá? Elizabeth, eu acho que sim, Ana Caroline. A minha cabeça hoje tá péssima, cara. Tem dia que você não tá no seu dia. Mas eu acho que sim, viu? Tá, então, eles chegaram aqui a bordo do Mayflower, eram lideranças da igreja puritana, para sentir o ambiente, ver como que se tinha possibilidade deles virem, né? E aí sim, começou um processo de colonização muito acelerado, tá? Muito acelerado. Tá, bom, e aqui já no século XVIII, final do século XVIII, principalmente após a Guerra dos Sete Anos entre Inglaterra e França, a Inglaterra ganhou a guerra, mas ficou literalmente falida e começou a tentar tirar esse prejuízo dos colonos, aí através de várias leis, aumentando impostos, isso fez com que a insatisfação dos colonos chegasse num ponto insustentável, tá? Então, primeiro eles decretaram aí a lei do açúcar, que era o monopólio do açúcar, a lei da moeda, só podia usar a moeda da Inglaterra, porque eles podiam imprimir moeda na colônia americana, né? A lei do selo, qualquer documento que fosse produzido, você tinha que pagar um imposto. Imagina, você mandar uma carta de amor para alguém, você tinha que pagar o imposto do selo, tá? Bom, e a coisa pegou mesmo foi na lei do chá. Eles têm um episódio chamado de Festa do Chá de Boston, em 1773, quando estava chegando a primeira carga, essa lei do chá, ela era um monopólio de chá, que só quem podia vender chá para a colônia era a Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa, tá? Quando chegaram os dois primeiros navios lá no porto de Boston, 150 colonos, eles se pintaram de indígenas, né? Se disfarçaram de indígenas, invadiram o porto e saquearam os navios e jogaram o chá no mar. Bom, houve uma reação muito grande da Inglaterra e eles promulgaram lá leis de coação. Bom, a situação ficou insustentável, né? Mas até então, as 13 colônias, cada uma pensava por si só, eles não tinham união, eles não eram organizados. Isso mudou em 1774, quando eles se reuniram no Congresso Continental, lá na Filadélfia. E as pressões da Inglaterra continuaram. Um ano depois, eles se reuniram novamente no segundo Congresso Continental da Filadélfia, e aí já para fundar um movimento patriota e declarar guerra. Foi aí quando começou a guerra contra os ingleses. Bom, um ano depois, eles assinam a Declaração de Independência, né? Gente ilustre da história americana participou disso, né? Com George Washington, por exemplo, você tem a capital dos Estados Unidos lá, né? O Thomas Jefferson, né? E o reconhecimento dessa independência ocorreu em 1783. Mas, então, foi um processo, assim, extremamente inspirador para os movimentos de independência em todo o restante da América, tá, gente? Por isso, é engraçado, né? Eu me perguntava assim, mas, gente, por que um simples processo de independência de uma colônia se tornou uma revolução? Exatamente por isso. E
também por eles terem sido a primeira nação quase que democrática. A democracia total nunca existiu, né, gente? Se a gente parar para pensar bem na história humana, mas eles chegaram numa experiência, assim, quase que de democracia, tá? Liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de se defender a sua própria vida, a sua propriedade, não é? E império da lei, né? Então, a sociedade norte-americana era baseada, assentada nesses pilares. Foi com muita tristeza que a gente assistiu todos esses pilares serem destruídos nesse último processo aqui no ano de 2020, não é? Realmente uma coisa bem estranha. Parece que a América está sendo implodida por dentro, né? Eu não sei o que vai ser do futuro. Bom, a situação, voltando aqui para os colonos da América Latina, a situação ficou insustentável. O monopólio, o pacto colonial, ficou mais acirrado ainda quando eles criaram sistemas de portos únicos. Porque você podia comercializar por dezenas de outros portos, mas eles, com esse monopólio, o comércio só podia ser realizado por portos da Espanha, só saía de 2 lugares, né, que é de Cádiz, bem famoso na história, né, e o Porto de Sevilha. No Panamá, o Porto Belo, bom, o Panamá se desenvolveu muito, gente, o Panamá é uma região riquíssima, riquíssima, hoje, né, ele é um ponto de cruzamento, né, de várias rotas comerciais no mundo inteiro, tá? Então, o Panamá é uma coisa impressionante. E se tinha também o porto aqui de Veracruz, no México, e de Cartagena, né, na Colômbia. Bom, isso aumentou a insatisfação da elite crioula, né, crioula lá na França. Bom, como eu disse, né, o Fernando VII da Espanha, ele foi enganado pelo Napoleão. Napoleão toma a Espanha e coloca como governante o José Bonaparte. Isso aconteceu por uma assinatura de tratado, o Tratado de Fontainebleau, tá? De 27 de dezembro, né, de 1807. Bom, e aí houve uma grande reação aqui na colônia, tá? Os colonos americanos, na elite crioula aqui, jurando fidelidade a Fernando VII, não, a gente não vai obedecer ao José Bonaparte, e meio aqui que eles criaram um autogoverno. Então, a posição da elite crioula melhorou muito aqui, foi uma espécie de autonomia na América Espanhola. Mas a roda da história nunca para de rodar, não é? Napoleão perde a guerra, e Fernando VII volta ao poder no trono, assume novamente o trono espanhol e implementa um governo absolutista, lá com poderes totais, tá? Então, e aqui em relação à colônia, ele tenta retomar o pacto colonial. Aí o filme do Zorro é bem interessante para ilustrar isso, tá? Bom, aí você tem lá a coroa espanhola querendo restabelecer fazer com Portugal, né, restabelecer a relação do pacto colonial, né, como era antigamente. O mesmo aconteceu aqui no Brasil, tá, gente? Com essa ideia aqui que a história se repete, né, realmente se repete. Você tem esse episódio aqui, que também teve relação com o fim do Império Napoleônico, a derrota de Napoleão. Então, você tem na Espanha lá, o rei Fernando tentando fazer com que a colônia aqui na América voltasse a ser uma mera colônia, né? E isso continuasse explorando, retirando dali suas riquezas. E aqui em Portugal também, com a vinda da família real para o Brasil, lembra, né? Em 1808, eles abriram os portos para o comércio. E aí, mas em 1815, por conta... houve um congresso econômico mundial... eu acho que na Suíça, na Suíça mesmo, e eles queriam proibir o comércio com Portugal, porque Portugal estava sem governo, a corte estava no Rio de Janeiro. E aí o Dom João VI, acho que ele pensou um pouco, falou, caramba, o jeito de sair dessa armadilha, para voltar a restabelecer o comércio, é acabar com a colônia brasileira. Então, transformou a colônia num reino, tá, gente? Isso em 1815. Então, quando que o Brasil deixou de ser colônia? Em 1815,
quando ele foi elevado à condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Bom, e aí, nesse mesmo ano de 1815, né, o Napoleão perde a guerra, e aí os portugueses estão lá sem governo, então estava uma coisa muito esquisita, eles queriam convocar uma constituinte para restabelecer a normalidade, e precisava urgentemente fazer o Brasil voltar a ser uma colônia. Isso acabou virando uma revolução uma guerrinha civil mesmo, lá em Portugal, chamada de Revolução Liberal do Porto. Eles exigiram que Dom João VI voltasse para Portugal para assumir o trono e restabelecer a colônia brasileira, tá? A mesma coisa aconteceu na Espanha, tá, gente? Bom, aí você tem uma reação da elite crioula aqui, porque ela já tinha acostumado com o poder, lá com o autogoverno dos cabildos, não é? Mas só que o movimento de independência foi da elite, tá, gente? É claro que nós tivemos revoltas populares no México, aqui do padre Miguel Hidalgo e do José Morelos, né? O Tupac Amaru, na região do Peru, do Império Inca, né? O poderoso Império Inca, que foi literalmente, né, destruído. O Império Inca estava passando por uma guerra civil, né? Guerra civil. E aí os espanhóis aproveitaram dessa fragilidade, né? Mas aí houve um movimento de resistência aqui, organizado por Tupac Amaru, um dos últimos descendentes dos imperadores incas, né? Mas olha só, esses movimentos populares foram combatidos pelas autoridades espanholas, mas também pelas elites crioulas. É uma coisa meio incompreensível, né? Mas qual que era o problema? O medo da haitianização. Vai que esse movimento aumenta e o povo resolve matar a gente também, tá? Então a elite crioula lá, pensando nos seus interesses, tá, gente? Bom, nós tivemos várias lideranças se tornaram extremamente importantes, faz parte hoje da alta cultura da América Latina, como é chamado de libertadores da América, né? Você tinha o Simão Bolívar e o José de San Martín. Bom, o Simão Bolívar é tão importante, né, para a cultura latino-americana, que, por exemplo, você tem o estado da Bolívia, o país chamado Bolívia, né, em homenagem ao Simão Bolívar, tá, gente? Você tem um modelo econômico e político hoje que é chamado de bolivarianismo, tá? Que é usado na Venezuela, foi usado em Cuba e agora está sendo usado na Argentina. Bom, e você tem o dinheiro, né? O dinheiro lá na Bolívia e também na Venezuela é chamado de Bolívar, tá? Então, ele realmente foi muito importante. Bom, a diferença do Simão Bolívar, do movimento do Simão Bolívar e do José de San Martín, é que o Simão Bolívar, ele queria criar uma nação única, como foi aqui no Brasil, tá? O Brasil conseguiu. O Brasil não foi desmembrado, ele conseguiu se manter a integridade do seu território. E o Simão Bolívar sonhava com isso, mas ele foi derrotado, tá? Já o José de San Martín, ele já pensava mais num sistema republicano. Então, você tinha aqui, ó, o Simão Bolívar monarquista, né? E o José de San Martín republicano. Acabou vencendo aí a ideia, né, do San Martín, e a América Latina se fragmentou em dezenas de repúblicas, não é? Isso é como ficou aqui o né? Pós-independência, tá? Tranquilo aí, pessoal? Então, é o que se transformou aqui a América Latina hoje, né? Você tem as Guiana, Venezuela, República Dominicana, né? Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, né? Tudo isso que a gente conhece aí. Argentina, Uruguai, Peru, tá?